Então vejam como Kardec deixa muito claro, os espíritos deixam muito claro, que não é papel dos espíritos tratar das pesquisas científicas e das invenções da indústria. E isso era muito comum, tanto no século XIX como hoje, ainda tem alguns lugares que dizem lidar com a mediunidade, né? E às vezes o próprio movimento espírita faz isso, de querer submeter aos espíritos questões científicas, que não são da alçada ou do objeto de estudo do espiritismo. E a gente viu ele deixando bem claro que as pesquisas científicas é fruto do trabalho do homem. Os homens, os cientistas, os pesquisadores que devem trabalhar e desenvolver as suas ciências. Não é papel dos espíritos fazer isso. Então eles colocam um problema moral, um problema ético, que evidentemente, por uma questão simples e lógica, os espíritos superiores, eles não iriam ser antiéticos, eles não seriam imorais, fazer com que a pessoa não trabalhasse e simplesmente eles dessem tudo pronto. Então é fruto do trabalho da pesquisa humana desenvolver a sua ciência. E ainda uma outra consideração, é que cada coisa tem que vir a seu tempo, quando as ideias estão maduras para receber. Aqui vem um segundo problema, que além do problema ético, de eu interrogar os espíritos e eles trabalharem por mim, né, conquistarem os conhecimentos e as pesquisas, é uma coisa que evidentemente os superiores não fazem, e portanto, se eu perguntar para um inferior, ele sabe tanto quanto eu, não vai adiantar. Ou seja, então não adianta eu submeter os espíritos a essas perguntas. E há uma questão também da maturidade para receber as ideias, que é uma coisa que as pessoas não pensam. Para eu tratar de um assunto, para eu dar solução para um assunto, há uma série de estudos preliminares que tem que ser feito, porque senão a pessoa não consegue nem entender o que eu estou falando. Então não tem como os espíritos passar para a gente um estudo que a gente não tem nem aquilo que é necessário, até para eles comunicarem as ideias, os termos, para eles poderem dar uma solução e um avanço nas pesquisas científicas ou nas descobertas. Então imagina, é como se eu pedisse para um espírito, é como se eu tentasse explicar para uma pessoa que viveu distante do povo selvagem, que não teve contato com a civilização, eu tentasse explicar uma internet Wi-Fi, via Wi-Fi, ou tentasse dar para eles como desenvolver no meio lá da mata, da tribo deles, internet Wi-Fi. Veja, não tem nem como eu iniciar uma explicação. Porque eles têm que percorrer uma série de etapas para poder até assimilar a ideia. Então é por isso que não adianta eu submeter os espíritos a essas questões científicas, até porque é óbvio que os superiores sabem, mas tem o problema da capacidade de comunicar para a gente e a questão moral que eles explicam aqui. E ele diz só pelo trabalho a ciência deve ser adquirida. Então é uma questão ética de respeitar. E que a gente sabe que, por exemplo, a gente já citou semana passada, então a gente vê a contradição, que lá na obra Consolador, o que fizeram as pessoas? Submeteram o Emmanuel a questões científicas, para ver se ele resolvia. Claro que ele, como é um espírito pseudo-sábio, tem as características do espírito pseudo-sábio, e ele vai lá e responde. Mas vejam, não é papel dos espíritos. Se perguntasse o espírito superior, ele não responderia.